Muito boa tarde, Sr. Diretor do Centro de Competências e Planeamento de Políticas e de Perspectiva na Administração Pública, o PLANAP, Sra. Diretora de Governança Pública da OCDE, minhas senhoras e meus senhores. Queria começar por pedir desculpa por terem estado um pouco à minha espera, mas eu pensei que estava a horas. E por agradecer o convite para estar aqui hoje presente, nesta que é a primeira grande conferência organizada pelo PLANAPP e que nos tempos que vivemos se reveste de singular importância por nos propor refletir e discutir de que forma podemos pensar a governança pública e reforçar a confiança nas instituições e na democracia. Esta conferência marca também o arranque da parceria entre o PLANAPP e a OCDE, através da qual se pretende alavancar a implementação efetiva deste Centro de Competências de Planeamento de Políticas e Perspectiva da Administração Pública, mediante o acesso à experiência de organismos homólogos noutros países e às melhores práticas internacionais nesta área, com o objetivo, que é aquele que está na essência da criação do PLANAPP, o de reforçar o processo de decisão e desenvolvimento de políticas públicas em Portugal. Como demonstrado pelo debate que realizaram aqui hoje, as políticas públicas precisam dessa discussão, dessa partilha de ideias e do conhecimento da realidade. E isso é ainda mais evidente no momento que atualmente vivemos, em que o conhecimento científico, estando em permanente atualização, tem entrado no dia-a-dia de todos os cidadãos e também de todos os decisores de uma forma que julgo que não compara com nenhuma outra da nossa história recente. Pensemos precisamente na experiência que foi decidir em tempos de pandemia. E estes são tempos que, como poucos, nos colocaram perante o desafio da incerteza e da velocidade com que as poucas certezas que íamos tendo eram substituídas por novas certezas. Esses tempos vieram demonstrar, não apenas aos decisores políticos, não apenas à administração pública, também ao público em geral, como a informação e o conhecimento são fundamentais, não só para o processo de decisão, como para o próprio processo democrático. Sabemos que não existe progresso sem conhecimento e também sabemos que não existe verdadeira cidadania sem informação. São esses, e julgo que isso é mais claro hoje do que no passado, os alicerces de uma sociedade que seja desenvolvida e justa. E essa foi também uma das grandes aprendizagens destes 2 anos de crise sanitária. O exemplo mais evidente que está na cabeça de todos é naturalmente o desenvolvimento em tempo recorde da vacina e a forma como muito rapidamente foi possível vacinar uma percentagem tão significativa da nossa população, mas não é, na verdade, o único quando pensamos no tipo de medidas tomadas na avaliação relativamente às medidas que era preciso tomar para que as medidas que tomámos de combate à pandemia não se repercutissem ainda mais negativamente na nossa sociedade. Em todas estas dimensões, o conhecimento e a capacidade de ter o conhecimento a influenciar as políticas públicas foi decisivo. E isso é verdade nos dados, na situação que vivemos da pandemia, mas também quando pensamos nos dados da atividade económica, na forma como o trabalho está a evoluir no pós-pandemia, na forma como as pessoas se estão a reorganizar na sua vida, na forma como o turismo se transformou, na forma como o acesso, por exemplo, à cultura ou à educação tiveram impactos significativos. Toda a informação disponível que temos, que existe, sobre a forma como as pessoas e as empresas estão a agir e a reagir perante estas situações de incerteza da saúde pública, mas, na verdade, também as novas incertezas que decorrem da guerra, todos estes dados se tornam cada vez mais cruciais para respondermos de forma pronta, eficaz, no âmbito das políticas públicas. E foi por isso que em 2021, em plena crise, e apesar da crise, arrisco dizer,
foi criado na Presidência do Conselho de Ministros, no centro do Governo, um centro de competências com estas preocupações. A ideia corresponde precisamente à de fazer acompanhar aquele que é o centro de decisão do Governo, nas suas dimensões de definição de políticas e nas suas dimensões jurídicas, de um outro centro de competências, além deste, que pudesse trazer uma capacidade diferente de definir linhas estratégicas, de avaliar as políticas que decidíamos, que procurasse garantir que a informação que é utilizada para a decisão fosse cada vez mais atual e fiável e que pudesse potenciar o debate público, que também precisa dessa informação, não apenas a decisão política, mas também o debate público. E a percepção do Governo é de que o Centro possa efetivamente acompanhar e reforçar cada uma das fases de intervenção nas políticas públicas, no seu planeamento, no seu desenho, na sua implementação, na sua monitorização, na sua avaliação e na sua revisão, procurando criar instrumentos e metodologias para o fazer e que possam elas também ser acompanhadas ao longo do tempo. A expectativa que temos é que o Centro reúna estas competências e tenha uma capacidade fundamental que gostaria de destacar, que é a capacidade de transversalizar essa abordagem. Ninguém acha que todas as políticas públicas definidas em Portugal nos últimos anos não tiveram na base dimensões de planeamento ou de avaliação de políticas públicas. Aquilo que faltava era alguém que no centro do Governo ligasse esse trabalho, permitisse que esse trabalho pudesse acontecer em rede e, com isso, ganharmos não apenas os conhecimentos e as competências nestas dimensões de planeamento e de avaliação e de perspectiva, mas fundamentalmente a forma de conseguir que o Estado pense nestas políticas como um todo e garanta essas dimensões de transversalidade. E arrisco dizer que qualquer ministro, ex-ministro que aqui estivesse neste momento diria que mais do que exemplos da ausência de planeamento e perspectiva, aquilo com que muitas vezes se confrontou foi com exemplos de falta de capacidade de fazer este cruzamento e de garantir esta transversalidade. E essas são as responsabilidades que tem o Planap e o principal desafio, porque também todos conhecemos a capacidade resistente a todas as energias contrárias de dividir e de transformar em visão setorial aquilo que tem que ser, que precisa de ser uma visão transversal de todo o Governo. E, portanto, é com a crença que nós só conseguimos ter boas políticas públicas que tragam resultados concretos na vida das pessoas se tivermos a capacidade de congregar os meios, os recursos indispensáveis à sua concretização, nas suas diferentes fases, de cruzar todo o conhecimento, e que é muito que existe na administração pública, mas que olha essencialmente de forma setorial para os problemas, numa resposta que se quer transversal e que possa, no fundo, garantir que as escolhas têm em conta todas as dimensões dos problemas e podemos ter capacidade de as avaliar. A eficácia de uma política não resulta de uma mera soma das suas avaliações, necessariamente, resulta de escolhas, mas essas escolhas são sempre tão melhores quão mais informadas forem, nunca caindo na ideia de que com semelhante informação todos tomamos as mesmas decisões, mas sim na ideia de que com mais informação todos, qualquer um de nós, tomará melhores decisões. Tal como hoje ficou claro, essa partilha entre diferentes países, entre diferentes experiências é fundamental, está também, é uma condição fundamental também para que se consiga fazer esse salto para a transversalidade que aqui se procura. E sabemos que para problemas cada vez mais complexos, que são aqueles com que nos deparamos, ou temos conhecimento e informação para os combater, ou vencerão sempre aqueles que combatem a democracia.
Muito obrigada.